Bem, meus irmãos, está chegando aqui o nosso horário, né? São 16h20, o horário que nós começamos o nosso estudo. E hoje, dia 30 de março de 2024, nesse horário das 4h20, nós estudamos essa obra, Paulo de Tarso e as Leis Morais, de Guilherme Del Valle da Silva. Nós estamos estudando o capítulo que trata da lei de liberdade. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Esse livro maravilhoso. Eu quero lembrar vocês o seguinte: assim que eu tinha conversado com vocês, que assim que terminássemos esse livro, nós começaríamos a estudar o sermão, né? É o Sermão da Montanha, se eu não me engano, o nome do livro é esse. E nós vamos estudá-lo, só que o nosso horário de estudo será. Nós vamos começar a estudar esse livro quando terminarmos de estudar o livro de quarta-feira, Emmanuel, porque esse curso vai passar para quarta-feira no horário do Emmanuel. O livro do Emmanuel está acabando. Aquele livro que a gente estuda, Emmanuel, ele está acabando. Assim que ele acabar, nós vamos começar a estudar aquele livro do Sermão do Monte, porque esse estudo de sábado ele não vai ter mais, porque sábado é muito complicado para várias pessoas, né? Então, eu vou até pegar aqui o livro para a gente. Para a gente anotar aqui. Esse aqui, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, é o Sermão da Montanha, não é esse? Esse aqui, né, que eu pedi até, o Roberto até comprou. Só que Eu não tenho, eu tenho que comprar. é diferente. É o Sermão da Montanha. Esse livro, eu falei com vocês que a gente ia estudar depois do Paulo de Tarso e as Leis Morais. Isso, é o Sermão do Monte. É o Do Sermão Monte, do do Monte, Monte. na verdade, é o Sermão do Monte. É que a minha capa é diferente da capa dele. Ele vai ser estudado, mas vai ser estudado assim que a gente terminar esse aqui, ó, de Emmanuel, que já está acabando, entendeu? Assim que eu terminar o de Emmanuel, a gente vai começar. Sermão do Monte. Mas ao invés de ser sábado, ele vai ser quarta-feira, no horário de 18h40. Foi até esse horário que eu comecei essa semana, 18h40, né? Ele vai para quarta-feira. Como é um Quarta-feira, pessoal, mais ou 18h40. menos o mesmo pessoal, porque sábado é muito complicado. Sábado, às vezes, a pessoa quer viajar, eu mesmo. Então, a gente fica. Muito bom, viu? É realmente. Ele vai para quarta-feira, assim que terminar o estudo do livro de Emmanuel, que já está acabando, aí a gente começa o Sermão do Monte. Ok, Sermão do Monte. E vai ser assim. Aí, quando terminar o Sermão do Monte, volta. A gente vai regressar das quartas-feiras um livro de Emmanuel, um livro do Sermão, porque tem outro Sermão do Cenáculo. Então, a gente vai fazer assim. Sermão do Monte. Vai ser Esse livro é de quem, o Sermão do Monte? Ele é de quem? Cláudio Fajardo, aqui, ó. Cláudio Cláudio Fajar. Fajardo, Sermão do Monte. Tá? Então, assim que acabar o estudo de Emmanuel, que deve acabar depois desse aqui, a gente começa na quarta-feira, que aí sábado não vai ter estudo, Legal. que aí facilita para todo mundo. Então, gente, vamos iniciando aqui o nosso estudo. Está chegando o nosso horário, né? Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui estudando essa obra maravilhosa. Que o Pai nos abençoe, que o Pai nos fortaleça e que nós possamos continuar perseverantes no trabalho que realizamos, nos estudos que realizamos e na nossa autoevangelização, que é o ponto fundamental. Graças a Deus. Então, eu vou começar a leitura aqui. O Guilherme Del Valle diz assim: o trabalho do Cristo se desenvolve nos dois planos da vida. Então, Cristo desenvolve o trabalho tanto do plano espiritual para os espíritos desencarnados, como aqui na Terra para nós encarnados. A equipe espiritual sensibiliza Simão Pedro pelos símbolos chamados impuros
a fim de estimular sua percepção sobre a necessidade de expandir o movimento cristão ao coração dos gentios. Por quê? Porque naquela época ninguém pensava, ninguém aceitava essa ideia de levar o cristianismo para os gentios. Porque eles pensavam assim: gentio é pagão. Quem eram os gentios? Os romanos, os árabes, os gregos, os sírios, entendeu? Então, quem não era cristão era considerado pagão, porque adorava vários deuses. E o judeu que seguia, que já seguia o Cristo, não aceitava. Assim como o judeu também não aceitava levar as escrituras, falar das escrituras, falar do Deus para os pagãos. E os que seguiam Cristo também ficavam ainda muito presos a essas coisas, né? Paulo é que vem com essa ideia de que não, todos têm que conhecer o Cristo, todos têm que conhecer o Cristo. Então ele pregava isso. E aí ele tenta sensibilizar Pedro para Pedro seguir o que ele está falando, para Pedro também procurar levar para os gentios a palavra do Cristo. Então, a equipe espiritual sensibiliza Simão Pedro pelos símbolos chamados impuros, a fim de estimular sua percepção sobre a necessidade de expandir o movimento cristão ao coração dos gentios. Que, como nós lemos na aula passada, do Atos dos Apóstolos, Paulo ele procura mostrar que a religião judaica era cheia de dogmas, né? Era cheio de regras que não adiantavam, resolviam nem adiantavam nada. Inclusive, aqui em cima tem uma frase que está lá no livro do André Luiz, quem quiser anotar, livro Conduta Espírita, capítulo 11, que diz assim: os aparatos exteriores têm cristalizado a fé em todas as civilizações terrenas. Esse livro, Conduta Espírita, foi psicografado pelo Valdo Vieira e o espírito André Luiz. Ele fala sobre isso, que os aparatos exteriores têm cristalizado a fé em todas as civilizações terrenas. Realmente, quando uma religião é cheia de fé, ela tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ter altar, não tem que ter altar, né? Na doutrina espírita, ou você vai, de repente, numa casa espírita ainda, os homens têm que sentar do lado direito, as mulheres do lado esquerdo, que ainda existe isso, a gente sabe. Você, às vezes, entra numa casa espírita dessas, né? Como já aconteceu comigo, de entrar, aí tem as cadeiras e no meio tem um corredor. Um grupo de cadeiras à direita, um corredor, um grupo de cadeiras à esquerda. As mulheres sentam à direita, os homens sentam à esquerda. Igual no templo muçulmano, no templo judaico, que no templo judaico é assim, né? E no templo muçulmano também, os homens ficam no salão de baixo, as mulheres ficam em cima. Também no templo judaico também é assim, não ficam homens e mulheres juntos. E alguns centros espíritas também separam. Por mais incrível que pareça, separam. Homens sentam do lado, mulheres sentam do outro. Então, ele fala que esses aparatos exteriores têm cristalizado a fé em todas as civilizações terrenas. Porque aonde está escrito na doutrina que o homem tem que sentar do lado e a mulher tem que sentar do outro? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum, somos todos espíritos. Hoje, eu habito um corpo feminino, mas quantas vezes eu já habitei corpos masculinos? Eu sei disso, porque eu sei pelo meu modo de ser, meu modo de agir, eu sei que eu já tive muitas encarnações como homem. Estou tendo agora como mulher, entendeu?
Então, por que que eu estou tendo uma reencarnação como mulher agora? Porque eu precisava trabalhar esse lado feminino. Mas eu sei que eu tenho um lado masculino muito forte, porque eu gosto muito assim, de atividades que são muito voltadas para o lado masculino, né? Por exemplo, eu gosto de trabalhar muito com ferramentas. Eu não tenho muita coisa para coisas muito femininas como cozinha, coisas Futebol, futebol. não, sabe? Hum. Fazer bolos, costuras, eu não tenho essa coisa. Fazer crochê, tricô, costurar, cozinha, eu faço trivial, mas não são coisas que me chamem a atenção. Eu gosto de quê? Eu gosto de futebol, eu gosto de marcenaria, eu gosto de mexer com coisas pesadas, hidráulicas. Eu tenho esse aspecto, entendeu? No meu espírito. Então eu percebo o quê? Que eu devo ter tido muitas reencarnações Ações como masculinas. homem, aonde eu desenvolvi muitas essas tarefas, que eu tenho facilidade, sabe, de fazer essas coisinhas mais delicadas. Por exemplo, minhas mãos, elas são muito boas para duas coisas: escrever em coisas pesadas. Aquelas coisas mais que exigem mais delicadeza, como artesanato, costura, a minha mão é um problema sério, entendeu? É um problema muito sério para fazer coisas delicadas. Mas se você me der uma furadeira, se você me der um alicate, É, sabe, eu uso tranquilamente. Se você me der uma agulha de tricô, parece que eu estou segurando um tronco de árvore, sabe? Um artesanato, fazer uma massa de bolo na mão, nossa, eu não tenho, mas eu sei que eu tenho para outras coisas. Eu gosto muito de política, entendeu? Dessas coisas assim. Então, eu, eu imagino que eu deva ter tido muitas reencarnações como homem. Esse tipo de coisa, entendeu? Até filosoficamente. Então, por que, se nós que somos espíritas sabemos disso, que os espíritos não têm sexo e que são todos iguais, qual é o objetivo de fazer essas separações entre homem e mulher? Ixi, nada a ver. essa fase em que nós estamos como homem ou como mulher é uma coisa muito curta, é muito curta. É uma fase, é uma coisa temporária, mas nós encontramos dentro da doutrina espírita esse tipo de coisa. Ainda. Por quê? Porque são espíritos que ainda estão presos a esses aparatos exteriores, a esses dogmas que vêm de outras religiões. Então, o André Luiz diz aqui: os aparatos exteriores têm cristalizado a fé em todas as civilizações terrenas. Então, ele fala aqui que a equipe espiritual sensibiliza Simão Pedro pelos símbolos chamados impuros, que eles chamavam impuros, judeus, né? Várias coisas eram impuras, até comida era impura. Se você comer certa comida, é impura. A fim de estimular sua percepção sobre a necessidade de expandir o movimento cristão aos corações dos gentios. E Jesus deixou isso muito claro quando ele senta no poço ao lado da samaritana. Primeiro, porque um homem, naquela época, ele não podia abordar uma mulher, principalmente se ela estivesse sozinha, jamais. Um homem, naquela época, não podia parar na rua para conversar com uma mulher, entendeu? E Jesus quebra isso quando ele, sozinho, encontra a mulher na beira do poço e senta na beira do poço e começa a conversar com ela. Primeiro era a mulher, segundo era a samaritana, de um povo considerado pelos judeus impuros. E a mulher nem casada era, ela estava no quinto relacionamento. Olha quantos paradigmas Jesus foi quebrando ali. Foi quebrando, não é?
Ele sentou e conversou com a mulher. Tranquilo, não quis nem saber. Falou da vida íntima dela. Quando ele diz, vai lá chamar seu marido. Ela não tem marido. Ele, eu nem sei que você não tem marido. Eu nem sei. Então ele foi quebrando com a mulher adúltera, que todo mundo, que era da lei, não é apedrejar uma mulher que é pega em adultério. E Jesus disse o quê? Quem não tem pecado, atira pela pedra. Primeira pedra. Quando Jesus cura o homem no sábado, e ainda chama de hipócrita, quem reclamou dele, ainda chamou de hipócrita. Que ele falou, meu filho, se você tiver um cavalo caro, gastou dinheiro para o seu cavalo, ele cair num buraco no sábado, você vai deixar ele morrer? Sendo esse cavalo um objeto de alto valor? Claro que não, você vai dar um jeito de tirar ele no sábado, sem que seus vizinhos vejam, porque seus vizinhos vão direto, não é? Entregar você para o templo. Então, se você é capaz de correr atrás do cavalo no sábado, por que eu não vou curar um homem no sábado? Então ele foi quebrando tudo isso, que ele era hipócrita, porque isso era uma hipocrisia. E estava na cara que o cara ia só buscar, ia dar um jeito de salvar o cavalo dele, que ele não ia tomar um prejuízo, porque um cavalo custava caro naquela época. Ele não ia tomar esse prejuízo. Só ia tomar o prejuízo se o pessoal ficasse o tempo todo do lado dele. Mas se desse uma folguinha, ele ia tratar de correr lá no buraco e tirar o cavalo. E depois ia dizer que o cavalo saiu sozinho. Entendeu? Então, a equipe espiritual vai tentar sensibilizar o Pedro, para ele parar com essas ideias. Porque ele também pensava assim. E Pedro. buscar levar a doutrina, o evangelho, para os gentios, os pagãos. Um dos princípios exteriores que distingue judeus e gentios, que são os pagãos, é a circuncisão. Porque todo judeu tinha que ser o quê? Circuncidado. E como nós vimos na aula anterior, o Paulo chama atenção para isso. Ele diz que a circuncisão é um ato no corpo, é uma marca no corpo. Você faz a cicatriz, né? Faz a cirurgia, uma pequena cirurgia, e deixa uma cicatriz. E ele vai dizer, quem disse que uma cicatriz vai fazer com que alguém fique moralmente elevado? Não é? Uma simples cirurgia. Então, aí os crentes da circuncisão que vieram com Pedro extasiaram-se, porque foi derramado também sobre os gentios o dom do Espírito Santo, já que os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Porque no Pentecostes, quando os Espíritos descem, eles descem sobre todos, judeus e pagãos. Entendeu? E naquela época, as pessoas. Se vocês derem, vamos dar uma olhadinha na página 172 desse livro que nós estamos lendo. 172. Voltem aí na 172. No primeiro parágrafo da página 172, diz assim: Paulo, apreciando os artigos de crença, 172. Paulo, apreciando os artigos de crença à sua época, comenta que a circuncisão em si não é nada. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 20. Então, fazer uma cirurgia no corpo para dizer que essa cirurgia marca aquele que é verdadeiramente homem de Deus, que o judeu fazia a circuncisão porque era a marca daquele que acreditava em Deus, não em Jesus, mas em Deus. Então, ele diz assim, gente, pelo amor de Deus, circuncisão em si não quer dizer nada.
Quer dizer que no momento que o homem faz a circuncisão, ele fica elevado moralmente, porque fez a circuncisão? Isso não é nada. O que vale é guardar a palavra de Deus, guardar e cumprir a palavra de Deus. Quantos tinham feito a circuncisão, mas não colocavam em prática a palavra de Deus? Está lá, não matarás, matavam. Não roubarás, roubavam. Não levantarás falso testemunho, levantavam. Ele mesmo, quando Saulo, ele levantou falso testemunho contra Estevão. E ele era circuncidado. Ele era a prova viva disso. Porque se a circuncisão fosse prova de elevação moral, ele não teria levantado falso testemunho contra Estevão. E ele levantou. E ele era um judeu circuncisado, doutor da lei. Entendeu? Ele diz: a circuncisão não é nada. Muitos gentios fazem a vontade do Senhor e não são circuncidados. É igual hoje. Você tem muitos ateus que fazem a vontade de Deus. Dizem que não acreditam em Deus. Olha o Betinho, não criou o restaurante popular? Não se preocupou com a fome das pessoas? E era ateu, fazia a vontade de Deus. Quantos por aí se dizem: eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, e roubam até o dinheiro da igreja, do dízimo? Não é? Então, a marca exterior não tem valor. É isso que Paulo dizia, né? Então, aí ele vai, voltei à página 176. Então, ele diz aqui: muitos ficaram surpresos no Pentecostes quando viram o Espírito de Deus, né, descer sobre as pessoas. Aí ele diz aqui: para os israelitas, só poderia ser salvo aquele que seguisse os princípios da lei de Moisés. Para o judeu, só poderia ser salvo aquele que seguisse os princípios da lei de Deus. Os imortais informam, os imortais são os benfeitores espirituais, informam para aquele povo, quer dizer, para aquele povo que estava na hora de estender a revelação do Deus único para todo Israel. Em verdade, é a humanidade em geral. Então, quando você fala assim, Israel, você está falando da humanidade. Tá? Ele diz aqui: para toda Israel. Israel é a humanidade. Agora, povo de Israel são os hebreus. Ô, Quando Rose, Oi? eu me perdi. Você está Eu citando voltei para qual a fonte? 176. Tá, Eu tinha mas ido para 172, isso. assim, e voltei Aí para tá. Na 176. 176 eu estou nela e eu não estou No conseguindo meio desse, localizar no segundo parágrafo, ou melhor, no terceiro parágrafo, no um meio dos princípios. isso aí no meio. Eu parei aí, fui na 172. Agora eu voltei. Quando ele diz assim, para os israelitas, Ah, tá. Tá ok. porque nas linhas anteriores está dizendo o quê? Que lá, nós não tivemos aquela cerimônia do Pentecostes, quando línguas de fogo desceram. O que foi aquilo? Foram os espíritos que fizeram o quê? Incorporaram naqueles homens. As línguas de fogo são espíritos que vêm. E os espíritos que vieram do plano espiritual envolveram todos que estavam ali, judeus e gentios. Desceram, envolveram todos. Todos nós não somos médios? Sim. Os gentios pagãos também são médios. Também são médios. Os ateus também são médios. Sem o saber, claro. Mas são. Então, quando os espíritos desceram, eles envolveram todos que estavam no templo, todos. E, de repente, vários deles começaram a falar em várias línguas. Por quê? Para levar a palavra para todos, que no templo
O templo era um lugar onde pessoas de várias raças iam. Tanto que eles levavam suas moedas, os seus barris, trocavam, porque no templo tinha uma casa de câmbio, né? Então, dentro do templo, tinham sírios, egípcios, árabes, gregos, pessoas várias. E, de repente, essas pessoas começaram a falar várias línguas. O grego começou a falar a língua do hebreu, a língua do árabe. Então, ficou todo mundo estarrecido. Por isso que ele disse aqui, eu estou no segundo parágrafo, onde está um dos princípios exteriores. Os crentes da circuncisão que vieram com Pedro extasiaram-se, porque foi derramado também sobre os gentios o dom do Espírito Santo, já que os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. E, de repente, eles começaram a ver os pagãos, os gentios, falando em várias línguas e engrandecendo a Deus. Meu Deus, um grego pagão, um romano pagão, que tinha vários deuses, de repente estava engrandecendo o Deus único, o Deus dos judeus. Eles ficaram assim, o que está vendo? Mas todo mundo viu as línguas de fogo descendo. Perceberam que foi um fenômeno extraordinário. E eles ficaram assustados, né? Por quê? Aí, continuando aqui, para os israelitas, só poderia ser salvo aquele que seguisse os princípios da lei de Moisés. Os imortais, que são os benfeitores espirituais, informam aquele povo que estava na hora de estender a revelação do Deus único para toda Israel. Então, quando ele fala toda Israel, é humanidade. É humanidade. Porque, por exemplo, não sei se vocês lembram, nós tivemos um curso na casa, há muito tempo atrás, sobre a história do povo hebreu, aonde nós falamos dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Isaac, ele se torna, vamos dizer assim, o pai de toda Israel. Significa de toda a humanidade. Então, quando você fala, quando Jesus diz assim, Israel, Israel, ele não está falando assim, o povo que mora aqui na Galileia, não. Quando ele fala Israel, Israel, ele está falando, ele está dando uma mensagem para toda a humanidade, entendeu? Então, os benfeitores aqui, nesse momento, deixam claro para aqueles homens que estavam ali, altamente preconceituosos, que estava na hora de estender a revelação de Deus para toda a humanidade. Não importa a raça que o sujeito tenha, de que raça o sujeito seja. Entendeu? Essa é a mensagem. Então, ele diz aqui, ó, está lá Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 14 a 15, diz assim: os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei. Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma de lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também consciência. Quem está querendo dizer aqui? Que os gentios que não têm a lei dos judeus fazem a vontade de Deus. Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma de lei gravada no seu coração. Lembra quando a gente vai lá no livro dos Espíritos? Deixa eu ver só aqui, onde está escrito isso. Deixa eu ver. Onde estão gravados a lei de Deus? Isso. É só. É porque. Eu acho que é 625, eu não tenho certeza, mas é tanta coisa que eu não gravo isso. Deixa eu ver aqui. Não, a 625 é Código Mais Perfeito. Quando ele diz assim, onde está gravada a lei de Deus? Na consciência, não é isso?
que diz Isso. onde está gravada a lei de Deus. É que eu queria achar aqui. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Só para a gente, eu vou até anotar, porque é uma frase. Isso aqui é uma questão que a gente. Deixa eu ver aqui. Onde está gravada a lei de Deus? Deixa eu ver. Onde está gravada a lei de Deus? De Deus. É questão 621. Eu li a 625. É a 621. 625 é fala de Jesus. Passei perto, deixa eu só anotar aqui. Eu gosto de anotar aqui, 621 é lei de Deus. A 625, Jesus. Então, na 621 está escrito: onde está gravada a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, é o que ele falou aqui, ó. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Foi o que ele diz aqui, ó. Os gentios, eu vou até botar aqui, ó. Livro dos Espíritos, 621. Ele deixa bem claro aqui. Os gentios que não têm lei, que não têm essa lei dos judeus, procedem, por natureza, de conformidade com a lei. Mas aí, com a lei, não tendo lei. Servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma de lei gravada no seu coração. Essa gravada no seu coração é gravada na consciência, testemunhando-lhes também consciência. Entendeu? Enquanto muitos judeus não cumpriam, né? Mesmo Simão Pedro, tendo passado por essa experiência narrada em Atos dos Apóstolos, quando o movimento cristão sofria inúmeras investidas de judeus influentes, almejando transformar a Casa do Caminho numa sinagoga, porque os judeus, principalmente Tiago, que é chamado de irmão de Jesus, ele ainda, apesar de ser um homem que seguiu Cristo, ele ainda está muito ligado às práticas judaicas. Depois que Jesus morre, o cristianismo corre um grande perigo, porque muitos queriam misturar os ensinos do Cristo com as práticas judaicas. É aí que Paulo entra e trava uma briga feia, inclusive com Pedro. Então, qual era o som que os judeus desejavam? Os judeus que eram cristãos, tá? Judeus cristãos. Eles queriam transformar a Casa do Caminho numa sinagoga, entendeu? Aonde iam falar do Cristo, mas com o tempo o Cristo ia sumir, ia voltar tudo à prática judaica. Então está aqui. Mesmo Simão Pedro, tendo passado por essa experiência, que é do Pentecostes, quando o movimento cristão sofria inúmeras investidas de judeus influentes, almejando transformar a Casa do Caminho numa sinagoga, Pedro, visivelmente abalado, vacila dentro da igreja de Antioquia, que começa a absorver a onda judaizante da igreja de Jerusalém. Ele começa, entendeu? A fazer concessões aos judeus. E é Paulo que vai em cima dele. Um pouco antes, agora eu estou na página 177, um pouco antes de receber a carta de Tiago, filho de Alfeu, sobre as notícias da Casa do Caminho, no coração de Israel, Simão Pedro conversa entusiasticamente com a comunidade de Antioquia. Por quê? Porque Pedro foi com um grupo de amigos visitar a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia tinha muitos gentios convertidos por Paulo. Ele chega lá, fica animado. Nossa, que coisa maravilhosa que Paulo fez, né? Paulo converteu vários gentios
ao cristianismo, para serem seguidores do Cristo. E ele fica lá no meio dele, cheio, sabe, super alegre, achando aquilo tudo sensacional. Só que, depois de alguns dias, ele recebe uma carta de Tiago, que era irmão de Jesus, esse discípulo, que era o discípulo mais judaizante. E Tiago diz que vai para lá. O que Pedro faz? Começa a mudar. Entendeu? Daquele homem afável com os gentios, ele começa a mudar. Ele já, aquela afabilidade dele, né? A afabilidade dele com os gentios, começa a mudar. Volta, sabe, exigindo certas práticas. E Paulo fica só dizendo, tipo assim, o que é isso? Paulo fica, que negócio é esse? Você estava tudo maravilha. Agora, Tiago mandou uma carta e você está botando, né? Estranho. Aí, diz aqui, ó, um pouco antes de receber a carta de Tiago, filho de Alfeu, sobre as notícias da casa do caminho, no coração de Israel, Simão Pedro conversa entusiasticamente com a comunidade de Antioquia. Esse trecho aqui, quem quiser anotar, está no capítulo Lutas pelo Evangelho, do livro Paulo Estevão. É o capítulo Lutas pelo Evangelho, de Paulo Estevão. Aí diz assim: sabemos que Jesus não deixou uma solução direta. Isso é conversa de Simão Pedro com o pessoal de Antioquia, antes dele receber a carta de Tiago. Ele diz assim: sabemos que Jesus não deixou uma solução direta ao problema dos incircuncisos, mas ensinou que não será pela carne que atingiremos o reino. Ele está dizendo aqui que Jesus, ele não deixou nada escrito, ou ele nunca comentou nada sobre esse negócio de ter a obrigação de ser circuncisado. Jesus não tocou nesse assunto. Tá? O que Jesus falou é o seguinte, que não será pela carne que nós vamos atingir o reino dos céus. Não é por uma marca na carne, não é porque você hoje vive aqui assim, assado, que você vai chegar ao reino dos céus. Quer dizer que não são as coisas exteriores, porque você é mais rico ou porque você é pobre. Porque você tem um corpo assim ou tem um corpo assado. Não é porque você é de uma raça ou de outra raça que você vai alcançar o reino dos céus. Isso Jesus falou. E Paulo e o Pedro está falando com o pessoal, está contando isso. E sim pelo raciocínio e pelo coração. Foi isso que Jesus falou. Você vai alcançar o reino dos céus pelo raciocínio e pelo coração. Conhecendo, porém, a atuação do evangelho na alma popular, o farisaísmo autoritário não nos perde de vista. E envida por exterminar a árvore do evangelho, que vem desabrochando entre os simples e os pacíficos. É indispensável, pois todo cuidado de nossa parte, a fim de não causarmos prejuízo de qualquer natureza à planta de vida. Então, Pedro está conversando com o pessoal, falando sobre isso. Que Jesus não tocou nesse assunto de circuncisão. Jesus não falou que é obrigado, para você entrar no reino de Deus, você tem que fazer circuncisão. Então, Pedro está explicando que Jesus falou que é pelo coração, pelo raciocínio, que você vai alcançar o reino de Deus. Né? Então, e ele fala que muita gente quer exterminar a árvore do evangelho. Então, que as pessoas têm que tomar muito cuidado, ter muita atenção. Né? Então, ele está dando uma boa orientação. Em continuidade, narra Emanuel, no capítulo do livro Paulo Estevão. A comunidade antioquiana regozijava-se. Os gentios não ocultavam o júbilo que lhes ia na alma. O generoso apóstolo Pedro a todos visitava pessoalmente, sem distinção ou preferência. Antepunha sempre o sorriso às apreensões dos amigos que receavam a alimentação impura e costumava perguntar onde estavam as substâncias que não fossem abençoadas por Deus, porque alguns ainda falavam, né? Ah, Pedro, não pode comer isso,
que isso é impuro, alguns judeus que estavam lá. E Pedro dizia assim: onde é que estão aqui as substâncias impuras? Olha só, tratando todo mundo igual. Uma maravilha. Paulo manteve-se satisfeito, observando a postura de Simão diante de tão delicado assunto. Mas logo que Pedro recebe notícias de Jerusalém, muda drasticamente de atitude. Principalmente que Tiago está dizendo que eu não ia para lá. Ele muda de atitude. O ex-pescador de Cafarnaum, tão dado à simplicidade e à independência em Cristo Jesus, aquele homem que recebia todo mundo, ria para todo mundo, abraçava judeus e pagãos, retrai-se imediatamente. Não mais atende aos convites dos incircuncisos, os gentios que antes convidavam a ele para ouvi-lo falar, e ele ia. Agora, quando convidam, ele não vai mais. As festividades íntimas e carinhosas, organizadas pelos gentios em sua honra, já não contam com sua presença alegre e amiga. Na igreja, modificou as mínimas atitudes. E houve, mudou, vai de espantar. É o que a gente chama, né, Rose? Vira casaca, né? É, tudo isso depois que ele recebeu a carta de Tiago, que dirigia a Casa do Caminho em Jerusalém. Casa essa que eles queriam transformar numa sinagoga, aonde o ensino de Jesus ia se perder no meio do estudo do ensino judaico. Ele comandava lá, entendeu? Ele deve ter sabido alguma coisa. Alguém saiu de Antioquia, foi para Jerusalém e contou para ele, tipo assim, ó, manda chamar a atenção de Pedro, que Pedro está entregue, entendeu? E ele deve ter ficado sabendo o que estava acontecendo e mandou uma mensagem para Pedro, chamando o quê? Puxando a orelha de Pedro. Continua aqui. A transformação de Simão Pedro. Agora eu fui para a página 178. A transformação de Simão Pedro saltava aos olhos de Paulo, que observava com profundo desgosto, sustentado pelo pilar ético-moral que lhe era característico, amante da verdade e da liberdade de opinião. Paulo, tipo, devia estar pensando assim: que hipocrisia, né? Que mudança inexplicável. Ah, ele vai ter que explicar isso muito bem. O ex-pescador percebe a tarefa que lhe competia em mediar as ações entre os dois grandes representantes do judaísmo e da gentilidade. Tinha que decidir cristamente um impasse inesperado, porque Pedro, quando Paulo vai em cima dele, critica ele, chama a atenção dele, aí Pedro percebe: eu tenho que decidir de um lado ou de outro, né? Então, é lógico que Paulo não ficou calado. Quem lê o livro Paulo Estevam vê que Paulo foi em cima dele, e foi até muito, de certa forma, indelicado até com Pedro. Foi até muito duro, duro demais com Pedro. Que Paulo era assim, né? Paulo, ele não tinha muita papas na língua. Então, ele é até duro demais com Pedro. Então, Pedro, Ô, né? Rose, o Tiago aí é o filho do Alfeu, né? É. Porque O Tiago anteriormente, às menor. vezes, o Tiago menor, porque o Tiago maior era irmão de Jesus. Não, é irmão de João Evangelista, mas já morreu. Nessa época já Sim, tinha morrido. tinha sido executado. Tiago menor é o que as pessoas dizem que era irmão de Jesus. Que a gente, na verdade, não sabe se era irmão.
Eu sei que ele foi criado junto com Jesus. Como Esse Tiago menor, que é o filho de Alfeu. foi criado com Jesus. Aí uns dizem que era primo, outros dizem que era irmão. Como a família judaica, normalmente, vivia todo mundo junto, não tinha essa separação, minha casa, tua casa. As crianças criavam todo mundo, era tudo criado junto. Esse Tiago menor, filho de Alfeu, foi criado junto, entendeu? Hum, Dizem que a mãe dele era irmã de José ou prima de Maria, um negócio desse. Ou ele era primo e foi criado ali desde criança com Jesus, ou ele era filho de Maria e José, irmão mais novo que Jesus. Então tem essa coisa. Mas o pessoal fala, Tiago, irmão de Jesus, está na Bíblia, a gente conta. Tá? Então tem essa dúvida, ninguém sabe. Mas ele foi íntimo de Jesus, foi criado junto de Jesus. E ele carregava com ele, ainda de uma forma muito forte, os ensinos judaicos. Quando Jesus morre, até por ele ter sido assim, alguém muito ligado a Jesus, ele toma a direção do trabalho, da Casa do Caminho. Pedro estava lá, mas ele também. E ele impõe na Casa do Caminho as ideias, ele conhecia os ensinos de Jesus, colocava em prática, mas as ideias judaicas ainda estavam muito cristalizadas dele. Então, ele começa a misturar o ensino de Jesus com o ensino judaizante. Então, algumas coisas que Jesus, tipo, liberou, né? Conversar com a samaritana, tudo isso ele estava cortando, voltando às práticas judaizantes. Aquela liberdade que Jesus tinha de conversar com todo mundo, de considerar todo mundo igual, ele voltava àquele preconceito judaico. Se você não for, para você seguir o Cristo, você tem que se tornar um judeu praticante, tem que circuncisar. Então, ele estava começando, entendeu? Transformar aquela casa do caminho numa sinagoga. Paulo não queria isso. E é briga aí. E Pedro fica no meio. Pedro fica no meio. O que ele ia fazer? Ir contra Tiago, que foi um discípulo de Jesus junto com ele, caminhou pelas estradas junto com ele. Entendeu? Desde que Jesus tinha os 12 discípulos, Tiago era um dos 12, assim como Pedro. E Paulo veio depois, entre aspas, alguém que caiu, alguém pode dizer assim, caiu de paraquedas. E ele vai contra Tiago, companheiro que caminhou junto com ele ao lado de Jesus, ou vai ficar a favor de Pedro, alguém que chega depois? Que não era considerado por alguns discípulos, mas Pedro dizia: eu sou discípulo. Porque os 12 diziam assim: nós somos discípulos porque Jesus nos convidou, passou pela gente, convidou. E não foi assim com Paulo, mas Paulo dizia: eu sou discípulo sim, porque eu fui convidado por Jesus na estrada de Damasco. O mestre veio até bem e me convidou pessoalmente. Eu sou discípulo sim. Entendeu? Então, Paulo se considerava tão discípulo quanto os outros. Então, Pedro fica naquela. E os dois eram muito fortes, os dois. Agora, Paulo era aquele que brigava feio, entendeu? Exigia uma postura de Pedro. Ele cobrava, tipo João Batista, que cobrava do rei uma conduta moral. Paulo cobrava de Pedro. E daí? Você vai aceitar que o ensino do Cristo se perca? Que história é essa? Você chega aqui e trata todo mundo igual, agora que Tiago manda uma carta, tu muda. Entendeu? Ele era assim. Então, Pedro, aí por isso que ele diz, o ex-pescador percebe a tarefa que lhe competia em mediar as ações entre os dois grandes representantes do judaísmo e da gentilidade. Tiago era representante do judaísmo, Paulo era representante da gentilidade, o apóstolo da gentilidade, o apóstolo que queria levar a palavra de Deus, os ensinos de Jesus, para os pagãos. Ele, Pedro, tinha que decidir cristamente um impasse inesperado.
Por um lado, Tiago, filho de Alfeu, junto aos judeus conservadores para preservar a igreja do caminho de perseguições mais perversas. Porque Tiago também fazia o seguinte: ele sabia que se ele não cedesse, se não fizesse concessões aos judeus, os judeus viriam com toda a força para acabar com a casa do caminho. Tinha esse lado também. Então, Tiago, ele sabia que ele tinha que ceder um pouco para os judeus, para poder proteger a casa do caminho, entendeu? De perseguições. Por outro lado, via Paulo resoluto na ideia de libertação total do cristianismo, sem exigências exteriores. Então, Pedro olhava e dizia assim: Tiago está fazendo concessões também para evitar que a casa do caminho seja fechada. E Paulo, por outro lado, está brigando por libertar o cristianismo dessas pelezinhas, entendeu? Dessas coisas. O que eu faço? Para Pedro, não deveriam desdenhar o esforço milenário dos judeus. Como ele mesmo diz, se Jesus afirmara sua missão como o exato cumprimento da lei, não era possível afastar-se a nova da antiga revelação. Então, Pedro disse o seguinte: Jesus falou, eu não vim derrotar, destruir a lei, eu vim dar cumprimento. Então, se Jesus falou isso, Pedro pensava, não devemos afastar o cristianismo totalmente da lei judaica. Isso que ele pensava. Proceder de outro modo seria arrancar do tronco vigoroso o galho destinado a frutecer. Então, Pedro dizia assim: a gente tem que manter o cristianismo livre, sim, mas a gente não pode se separar totalmente do judaísmo. Aí, aqui tem um texto, uma frase do livro, quem quiser anotar aí, Palavras de Emmanuel, de Chico Xavier, lá no capítulo 41, Palavras de Emmanuel. Diz assim: Cristo nunca endossou o dogmatismo e a intransigência por normas de ação. Então, Cristo nunca foi dogmático, mas também nunca foi tão intransigente. Tipo assim, separa, esquece o judaísmo. Cristo não disse isso, entendeu? Ele nunca foi dogmático, tipo, temos que seguir as leis judaicas. Mas também ele nunca foi aquele homem de dizer a lei judaica, o judaísmo acabou, não interessa para a gente. Vamos seguir agora de outra forma. Entendeu? Tanto que ele falou, eu não vim destruir a lei, vim dar cumprimento a ela. Então, com muita parcimônia, o ex-pescador de Cafarnaum, Pedro, administra a situação com delicada beleza e propõe a criação de uma assembleia em Jerusalém para discutir o assunto. Todos aqueceram, quer dizer, aceitaram de bom grado. Percebia-se que os ânimos acalmaram, mas ainda permaneciam fissuras, rachas, dentro da igreja de Antioquia. Então, depois, quando Paulo vai chamar a atenção de Pedro, o Pedro até diz assim para Paulo: Paulo, eu concordo com você. A minha atitude foi errada. Eu não deveria ter me afastado. Foi errado. Eu errei. Você tá certo em me criticar. Porque eu mudei de uma água para outra, de um momento para outro. Né? Eu mudei depois que recebi a carta de Tiago. Você está certo. Eu errei. Mas, por outro lado, eu não posso negar que Tiago está fazendo um trabalho lá na Igreja do Caminho, na Casa do Caminho, muito importante. Por quê? Porque os judeus querem acabar com a Casa do Caminho. Eles não aceitam Jesus. Então, Tiago percebeu que tinha que fazer algumas concessões. Entendeu? Por exemplo, todo dia o Tiago ele pegava os livros judaicos e lia. Ele lia a Torá,
Para quê? Para mostrar para os judeus que ele não tinha se afastado da lei judaica. Entendeu? Ele tinha que mostrar alguma coisa para os judeus respeitarem ele. E os judeus respeitavam. Não, esse homem segue o Cristo, mas ele não abandonou a nossa religião. E com isso, a Casa do Caminho ficava de portas abertas. Então, Pedro chama a atenção de Paulo para essa coisa. Ele diz: você está certo em me criticar. Eu não deveria ter feito o que fiz. Mas, por outro lado, é preciso também ver o lado de Tiago, né? E aí Paulo fica naquela, né? Tá, tudo bem. Então Pedro propõe: vamos fazer uma grande assembleia em Jerusalém e vamos discutir essa questão dos gentios. Vamos aceitar ou não os gentios como seguidores de Jesus. As discussões estéreis prosseguiam acesas. Discussões estéreis é essa: circuncisa, não circuncisa? A influência judaizante combatia a gentilidade, e os cristãos livres opunham resistência formal ao convencionalismo preconceituoso. Quer dizer, os judeus exigiam que os pagãos se circuncidassem e seguissem as práticas judaizantes. Os novos cristãos, que eram os pagãos convertidos, não queriam aceitar essas práticas dos judeus. Jesus me tornou livre. Eu não quero aceitar ser obrigado a seguir essas regras. Então, o pau comia, né? O ex-rabino, entretanto, quer dizer, Paulo, não descansava. Convocou reuniões em Jerusalém na primeira oportunidade. Combatente ativo, multiplicou as energias próprias na sustentação da independência do cristianismo e prometeu publicamente que traria cartas da Igreja dos Apóstolos Galileus que garantissem a posição dos gentios na doutrina consoladora de Jesus, alijando-se as imposições absurdas no caso da circuncisão. Então, Paulo aqui fez um negócio que talvez tenha sido precipitado. Ele prometeu para os gentios de Antioquia que ele ia para Jerusalém, ia discutir lá com os judeus, ia trazer conseguir dos judeus uma carta onde os judeus prometiam aceitar os pagãos, os gentios, dentro da igreja cristã, sem precisar que os gentios adotassem as práticas judaizantes. Ele prometeu isso, entendeu? Antes de ir a Jerusalém, ele se precipitou. Ele se precipitou. Porque ele diz aqui, ó, ele prometeu publicamente que traria cartas da Igreja dos Apóstolos Galileus, lá da Casa do Caminho, que garantissem a posição dos gentios na doutrina consoladora de Jesus, alijando-se, quer dizer, deixando para lá as imposições absurdas no caso da circuncisão. Ele não deveria ter feito a promessa antes de fazer da Assembleia, entendeu? Ele prometeu uma coisa achando que ele ia conseguir convencer o Tiago, Pedro e os outros apóstolos e os judeus que eram convertidos ao cristianismo, que eles iam liberar os gentios. Ali ele foi, de certa forma, um pouquinho precipitado. No encontro tão esperado em Jerusalém, quando iriam debater acerca das cartas de emancipação aos companheiros da gentilidade, as cartas que Paulo tinha prometido aos gentios, é imposto ao jovem Tito. Tito não era judeu, ele era pagão e tinha se convertido ao cristianismo. Era discípulo de Paulo, não era circuncidado. Não era. Então, foi imposto ao jovem que fosse circuncidado para participar daquele conselho. E Paulo vai chegar lá todo animado, leva Tito, apresenta Tito para eles, e eles já perguntam:
Ele é convertido? É. Se converteu ao cristianismo? Se converteu. É seguidor de Jesus? É. É circuncidado? Porque só pode participar da Assembleia quem for circuncidado. E Paulo não aceita. Que história é essa? Ele é seguidor de Cristo. Ele segue os ensinos de Cristo, mas eles exigem a tal da prática exterior. Entendeu? Eles exigem que Tito seja circuncidado. Aí aqui, ó, para participar a maioria que estava lá na Assembleia concorda com o Tiago. Tem que circuncisar sim. Se não circuncisar, é considerado impuro, porque para eles a pureza estava aí na circuncisão. Né? Estava aí, na coisa exterior. E Paulo mostrou-se profundamente contrafeito diante da imposição ao jovem amigo. Para ele, aquela atitude afigurava-se um crime. Tinha ímpetos de regressar a Antioquia, acusar de hipócritas e sepulcros caiados os irmãos judaizantes. Ele ficou revoltado. Que história é essa? Ele é meu discípulo, eu ensinei tudo para ele sobre Jesus, ele segue as práticas, ele segue os ensinos de Jesus, e vocês estão querendo que ele faça isso, se tenha que ser circuncidado? Se vocês sabem muito bem, né? E aí ele diz que Jesus nunca exigiu nada disso, que isso é uma prática exterior, que isso não tem nada a ver com moral. Ele tem uma discussão muito forte. E fica preocupado. Eu prometi a eles a tal da carta. Ao término da reunião, eis que Simão Pedro se dirige a Paulo e a Barnabé, em conversa, porque Paulo já estava com as malas prontas, para largar todo mundo e ir embora. Ele vai se reunir a Paulo e a Barnabé em conversa íntima, a fim de esclarecer possíveis mal-entendidos. Aí aqui é a palavra de Pedro. Reconheçamos, pois, a necessidade de muita calma para chegar às soluções precisas. Porque calma era o que Paulo não tinha, né? As dificuldades nesse sentido não prevalecem tão só para a igreja antioquiana. As comunidades de Cesareia, de Jope, bem como de outras regiões, encontram-se atormentadas por esses casos transcendentes. Bem sabemos que todas as cerimônias externas, Pedro dizendo isso, bem sabemos que todas as cerimônias externas são de evidente inutilidade para a alma. Mas, tendo visto os princípios respeitáveis do judaísmo, não podemos declarar guerra de morte às suas tradições de um momento para outro. Então, Pedro diz assim: eu sei, você sabe que essas práticas exteriores não têm nada a ver, totalmente inútil para a alma. Mas a gente não pode também agora querer romper totalmente com eles. Será justo lutar com muita prudência, sem ofender rudemente a ninguém. Ainda assim, Paulo se debatia em indagações. Precisamos, dizia Paulo, encontrar um meio de libertar as verdades evangélicas do convencionalismo humano. Qual a razão principal da preponderância farisaica da Igreja de Jerusalém? Então, Paulo dizia: nós precisamos romper com essas práticas. Tá? Nós precisamos encontrar um meio de nos libertarmos disso aí, tá? De libertar as verdades evangélicas do convencionalismo humano. Tá? Qual a razão principal da preponderância farisaica na igreja de Jerusalém? Então, Paulo, ele não quer mais
essas práticas judaizantes da igreja. Ele não quer mais. Aí, só para lembrar a aula de ontem, no livro que a gente estava estudando, Obsessão e Desobsessão, aquele texto do Carlos Bacelli, quando a gente lembra aqui que uma das práticas impostas por Moisés era de que era proibido o intercâmbio com os mortos. Lembra? Que Moisés, quase 2000 anos antes de Cristo, proibiu a prática, o intercâmbio com o espiritual. Ora, você só proíbe o que existe, na verdade. Se ele proibiu, é porque o negócio acontecia. Então, quando o pessoal diz assim, isso é mentira, eu sou protestante, eu sou católico, sou evangélico, não existe esse negócio de falar com os mortos. Moisés ia proibir algo que não existia. Se ele proibiu, é porque existe. Senão seria loucura. A partir de hoje, ninguém mais pode praticar o intercâmbio espiritual. Ninguém pode mais conversar com os espíritos. Está proibido. Eu vou proibir algo que não existe? Não. Se ele proibiu, é porque existia. Só que os hebreus, na verdade, os hebreus, lá do tempo de Moisés, usavam esse intercâmbio para tudo. Como a gente vê hoje ainda. Ah, eu quero a mulher daquele amigo meu. Então, eu pedia para o espírito fazer alguma coisa para liquidar o adversário dele, para conquistar o que ele queria. Ah, eu quero vencer uma batalha. Conversava com os espíritos. O que eu tenho que fazer para vencer a batalha? E os espíritos, como hoje, dependendo do grau evolutivo deles, não tem problema moral em nada disso. Por exemplo, hoje, dependendo de um lugar que você vá, você pode chegar lá e pedir para o espírito daquele, eu quero. Eu tenho um adversário aí político, um adversário assim, assado. Dá para fazer um negócio aí para a vida dele não dar certo? Tem espíritos que não vão ter problema nenhum em aceitar o que você quer. Ele vai dizer, tudo bem, vamos lá, vamos fazer. Me dá isso, 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 que eu faço o negócio lá para ele. Por quê? Porque o espírito, esse espírito, não tem nenhum problema moral. Como aquele que vai pedir para mim tem. São pessoas que têm o quê? Afinidade. Não é assim? Por exemplo, hoje em dia, entre os encarnados, você quer se livrar de um adversário político, você contrata um matador e diz assim, vai lá e mata ele. O matador vai dizer, não, o senhor está me contratando, o senhor vai me pagar para matar, mas isso não é certo. O matador vai dizer isso? O matador vai dizer o quê? O meu preço é esse. O senhor paga? Pago. Eu mato. Eu não tenho nada contra ele. O matador não tem nada contra aquela pessoa. Mas você está pagando. Ele pega o dinheiro e mata. Se você perguntar para ele assim, você tinha raiva dele? Do cara que tomou? Não. Quem você matou? Que me pagaram. Aí eu pergunto, esse matador tem moral? Não, é uma pessoa que não tem moral nenhuma. É uma pessoa que, né? E o cara que contratou ele? Sintonia com ele. É outro também. Da mesma maneira que nós temos aqui encarnados essas pessoas despidas totalmente de moral, no plano espiritual também tem. Então o cara chega numa casa espiritualista dessa e diz assim, eu quero contratar um matador do plano espiritual. O espírito se apresenta e diz assim, quer que eu faça o quê? Faz isso, o senhor me paga assim, assim, assado, sei como. E ele faz. Isso acontece hoje, em 2024. Acontecia na época de Moisés. O que Moisés falou? Acabou esse negócio. Não pode praticar o intercâmbio dos espíritos. Porque ele sabia que isso acontecia. Ele quis moralizar. Quem for pego fazendo isso será preso e condenado à morte.
E detalhe, não matarás, estava lá da lei. Mas era a forma de moralizar o negócio. Era a forma de moralizar. Entendeu? Porque a coisa era braba. É para moralizar. Mas ele, Moisés, praticava intercâmbio. Quando ele entrava na tenda dele, os espíritos iam falar com ele. Jesus do Tabor. Então, mostrando o quê? Que o intercâmbio era para ser praticado com ordem, para um fim útil, não para atender às necessidades pessoais das pessoas. Até hoje, os nossos irmãos de outras religiões condenam o intercâmbio. Moisés proibiu. Mas eles não veem esse lado. Ele acabou com aquela vulgaridade do intercâmbio. Então, Paulo vem mostrar o quê? Nós podemos sim ter um intercâmbio. Podemos, desde que com fim útil. Não é preciso fazer circuncisão, porque a circuncisão não vai de transformar um homem mau num homem bom. Isso é prática exterior. E tem muito homem pagão que conheceu Jesus, como Lucas, que era grego, não é? Abraçou os ensinos de Jesus e se tornou um cristão muito melhor que muitos outros cristãos. Então ele lutava por isso. Era isso que ele lutava. E Pedro diz para ele: você está certo, mas a gente também não pode ser duro demais com os judeus. A gente vai ter que chegar no meio termo. Porque esses judeus aqui se converteram ao cristianismo. São judeus cristãos. Só que eles ainda estão presos à religião judaica. Eles aceitam Jesus e sim Jesus, mas não querem abrir mão das práticas judaizantes. E nós que seguimos Jesus, não podemos também ser tão intransigentes assim, e negar tudo que eles acreditam, entendeu? E abraçar o Evangelho. Lembrando que Jesus falou: eu não vim destruir a lei judaica, eu vim dar cumprimento a ela. Porque se Jesus tivesse dito assim: tudo que vocês aprenderam com os profetas, apaga-se. Mas Jesus não falou isso. Então, naquela época, era preciso ter o equilíbrio. E Pedro vai conversar muito com Paulo sobre isso. Você também não pode, entendeu? Ser duro demais. Temos que manter um equilíbrio para poder prosseguir. Se não está arriscado, tudo se perder. É uma palavra de equilíbrio. Ele reconheceu o erro dele frente a Paulo, da forma como ele agiu, mudando de opinião, mas, ao mesmo tempo, ele coloca para Paulo que é preciso parar para pensar um pouquinho mais, para que eles possam tomar uma atitude e resguardar o cristianismo, que o cristianismo tinha que crescer. E se, de repente, aqueles judeus cristãos não aceitam, recusassem a palavra sendo levada aos gentios, tudo podia se acabar ali. Aí haveria um grande racha e nós teríamos uma religião de judeus cristãos e outra só de cristãos. Haveria uma divisão. Então ele trouxe uma palavra muito equilibrada aí. Então nós vamos dar uma paradinha aqui, vamos botar a data aí. Próxima aula vai ser deixa eu ver aqui, vai ser dia 6 de abril, aqui ó, Pedro faz extenso relatório, dia 6/4/24. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, sabe? Por exemplo, dentro do movimento espírita, tem pessoas
que ficam pregando assim. Ah, nós só temos que aceitar Kardec. Nós não temos que aceitar obras subsidiárias, obras de Chico, obras de Joana de Anjos, obras de André Luiz, obras. Não, é só Kardec. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque dentro do movimento espírita tem divisões. Tem divisões. Por quê? Por causa desse radicalismo. Você encontra dentro do movimento espírita essas pessoas. Só aceito Kardec. Só Kardec é importante. Se não é Kardec, não serve. André Luiz é místico, Joana de Ângeles é místico, não aceitamos. Você encontra há grupos. Eu sou espírita progressista, sigo o espiritismo progressista. Gente, o espiritismo já é progressista, sempre foi progressista. Então, agora, tem uma vertente que diz: somos espíritas progressistas. E os outros são espíritas católicos. Entendeu? Aí, querem dizer. Por quê? Porque estuda a Bíblia e eles consideram a Bíblia sem importância nenhuma. Aí esquecem que o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec começa quase todos os capítulos com uma passagem do Novo Testamento. E tem um capítulo que ele começa com uma passagem do Antigo Testamento, do Êxodo, um dos livros de Moisés. Mas esses progressistas acham que a Bíblia é um livro de fantasia, de aventuras da história de um povo. Ora, quando Jesus entrava num templo, ele pegava para ler. Não tem várias passagens? Jesus entrou no templo e leu as Escrituras. Ele estava lendo o quê? Ele estava lendo os livros dos profetas. Isaías, Elias, Jeremias. Porque não tinha Novo Testamento escrito. Nenhum discípulo tinha escrito nada. Então você vai encontrar várias passagens quando diz Jesus foi ao templo e lá ele pegou os livros para ler. Quem? Dos profetas antigos. Então, tem muito espírita aí que, se você falar assim, vamos estudar a Bíblia, é absurdo, para quê? Tem que estudar Kardec. Só Kardec. Só Kardec. E isso aí é o que tinha lá, tem aqui, dentro da doutrina. E você vê que tem grupos que debatem, chegam a brigar na internet por causa dessas histórias. Que pega uma obra de André Luiz para estudar e fica pulando parágrafos, trechos. Ah, não vou ler isso aqui, não, que isso é besteira. Entendeu? Luiz é fictício. Emmanuel é padreco. Tudo que ele fala é ligado à Igreja Católica, dentro da doutrina espírita. Essas brigas, esses rachas, é isso que existia lá, existe aqui dentro da doutrina espírita. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Eu sigo Paulo, conheça tudo e entende o que for de melhor. Entendeu? Então você pode pegar livros não espíritas para estudar. Não é porque o livro não seja escrito por espírita que não tenha coisa boa. Que história é essa? Então, se o livro é espiritualista, eu vou lá e olho, vejo o que ele tem de bom que pode me acrescentar. E trago para o estudo. Isso é importante, por que não? Só o livro espírita que traz a verdade? É claro que não. Né? Então a gente tem que tomar cuidado para não cair nessas brigas, nessas polêmicas, que são essas que Paulo chama ali de discussões estéreis, que não serve para nada, não acrescenta nada, não leva ninguém a canto nenhum. Só a dissidência, a briga, a divisão. Se afastando do Cristo, que conversava com todo mundo, era amigo de todo mundo. Entendeu?
Alberto e Eloá querem falar alguma coisa? Antes da gente encerrar? Eu estou assim muito feliz com hoje. O conteúdo foi assim altamente rico, né? E nós temos livros, temos todos aqueles livros, né? Esses agora que estamos lendo para dar uma varredura neles, porque realmente hoje deu para compreender muito bem, né? E aprofundar esse estudo que é muito importante para nós, né? É Para muito. saber realmente o antes, o agora e o depois, né? Como é que vai Exatamente. ficar essa história? Porque até hoje existe aquela rixa, aquela coisa, mas muita teimosia, né? Isso a Sim, gente muito sabe, né? orgulho, muita Exatamente. vaidade, muito pseudo-sábio, entendeu? Realmente deu assim, abriu um leque, porque a gente vai vendo as coisas, mas quando bota na mesa o que estava acontecendo lá no começo, né? E hoje seguindo, a gente vê que tem uma mudança, mas não tão grande como a gente gostaria, Não, né? Então, essas brigas religiosas, minha exatamente. religião é melhor que a tua, se você segue a minha religião, você É, é povo. Isso tem dentro é. da doutrina Não também. leva a nada, não leva a Tem da nada, né? doutrina O também. mais importante é Deus, né? É seguir o exemplo de Jesus, Jesus, os ensinos dele. exatamente. É isso E aí. nosso amigo Paulo, né? Que eu adoro, né? Paulo de Tarso. Ele E realmente ele travou é uma uma coisa, né? O vaso que não prometido, foi né? E o vaso que mais eles falam, escolhida. né? Ele Escolhido, travou né? uma batalha que não foi fácil, não. Foi É. muito difícil mesmo. E aí, estamos aí. Hoje continua e não tem que vencer, tem que ter Trabalhado. Deus em nós, né? Exata- E vamos que vamos. Exatamente. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando agora o nosso estudo. Segunda-feira estaremos de volta com os nossos estudos, agradecendo sempre a Deus a oportunidade que Ele nos dá da gente raciocinar, né? Exatamente. Raciocinar, sempre olhar como Jesus se comportaria diante dessa situação. É assim que eu vou me comportar. Quando a gente Exatamente. chama lá o Emmanuel de Padeca, é só pensar, Jesus faria isso? Falaria assim? Não Claro que falaria? não, 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 claro que não. de jeito nenhum. Respeitaria a todos. Todo o pessoal Falava pancada no. majestosamente, É, né? quando o pessoal baixa a pancada no Divaldo, porque o Divaldo agora é bolsonarista, isso, aquilo, outro, eu pergunto, é assim que a gente deve tratar aquele companheiro que pensa É, diferente da gente? não. Hum, Cada um tem uma maneira de pensar Respeito. e um dia pode ser que E fique a regra dele, parecido ao que não menos. é dele, é dos espíritos. Perfeito. Então, tem que respeitar a trajetória, o trabalho dele. Aí o pessoal diz, tudo que ele fez se perdeu. Não se perdeu nada. Não dá para misturar, Ele né? já falar Religião que com fez política. É espírito. uma coisa muito complicada, né? Nem o livro ele Ge- assina assim, É ó. que nem futebol, né? As pessoas Você tem que respeitar. acham que tem que brigar. Não, que meu time é o Flamengo, o outro é o meu é Botafogo, e sai Então, briga por quê? você tem que pensar, e Jesus? O que ele falaria desse jeito em relação a isso? Ah, é certo isso? Não, totalmente errado. Então é só a gente pensar no Exatamente. Mestre Jesus. Alguém vê Kardec fazendo isso? Kardec tinha seus adversários. Ele discutia, ele debatia como que chutam, mas nunca faltou respeito com ninguém. Respeito, exatamente. Né? Então, Esse é o princípio, né? é Respeitar só, os quando outros você vê esse para tipo de ser coisa, respeitado. é só Isso você aí. pensar, Jesus falava assim, Kardec falava assim com os adversários? Não. Hum, Então esse sujeito aí não está com nada. ah, Não exatamente. vou segui-lo. Esquece, não vou segui-lo. Ele não me traz nada que acrescente. Então, nós vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, essas oportunidades da gente trazer esses fatos para a nossa atualidade e compreender aquilo que cada um de nós precisa fazer. Realmente é muito importante e saber que o tempo passa, mas algumas coisas continuam ainda, né? Então, a gente É, precisa trabalhar exatamente. para ir mudando essas ideias ainda muito retrógradas, né?
e essas práticas exteriores que ainda existem aí. Eu desejo a todos vocês uma feliz Páscoa, de muita luz, de muita saúde, de muita Obrigado. paz. Para todos nós. Um beijo para Um todos. beijo. E mais uma vez, obrigado, Senhor, por tudo que temos recebido. Tá bom? Amém. Graças